O que o Michel Temer está fazendo hoje com o ensino médio, ele está fazendo o seguinte: o aluno de escola particular vai ter um currículo apropriado para ele fazer o ensino superior. O aluno, porque o ensino particular, ele não precisa atender às reformas que o Temer está colocando no ensino médio. O ensino público, 50% vai ter uma exigência e 50% vão ser escolhas das pessoas. Então ele focou o ensino médio só para criar peão de fábrica. E peão de fábrica não é só pobre que pode ser. Então eu tenho sérias críticas. A escola, muitas vezes, ela é cruel. A escola é para ser democrática e libertadora, mas muitas vezes ela é muito cruel no sentido de escolher, de padronizar, de excluir. O programa Gente em Destaque vai conversar hoje com Ana Cristina Gonçalves de Abreu Souza. A educadora Ana Abreu foi a segunda colocada na eleição do ano passado para a Prefeitura de Jacareí. Ela recebeu 21.200 votos. Nascida na cidade de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, Ana vai falar da nossa conversa sobre a sua infância e a chegada a Jacareí. Vai comentar também a disputa de 2016 e o convite que o prefeito Isaías Santana fez a ela para comandar a Fundação Cultural. Bom, Ana, obrigado pela sua presença aqui na Câmara de Jacareí para gravar esse nosso programa. A senhora nasceu no Rio de Janeiro, Barra do Piraí, mas logo um ano veio para Jacareí. Sim, a minha família é de lá, né? Meu pai é de Mendes, estado do Rio de Janeiro, minha mãe é de Barra do Piraí. Nasci lá, uma família muito grande, mas com 1 ano e meio, antes de completar 2 anos, já viemos para Jacareí, né? Meu pai teve a oportunidade de trabalhar na Fiel, então veio para cá e aqui constituímos a nossa família e nunca mais saímos da terra abençoada que acreditamos que nos deu muitas oportunidades. Mas Barra do Piraí é uma cidade que não tem família sua lá? Tem, minha família, eu tenho família lá, tenho em Resende, tenho na capital, então minha mãe é a mais velha de 13 irmãos, o meu pai é o caçula de 4 irmãos. E então nós temos família e vamos sempre que podemos, né? Ainda tenho a minha avó que é viva, de 94 anos, é uma referência para mim. Sempre que a gente pode, a gente está lá. Minha infância eu passei lá nas férias, né? Então férias a gente ia visitar os avós, os tios, mas minha infância eu passei aqui em Jacareí, passamos aqui, vivemos aqui. E como é que era a Jacareí da sua infância? O que a senhora pode recordar para a gente da cidade, das suas atividades ainda na infância? Nós, quando viemos para Jacareí, nós fomos morar na Rua Prudente de Moraes, né? E logo em seguida, meu pai teve a oportunidade de trabalhar no Papel Simão. Então, a minha infância, eu vivi no Papel Simão. E ali era algo muito gostoso, tinha piquenique no Pinheirinho e muito na rua, brincamos muito na rua. Hoje a gente tem essa carência e muitas vezes as escolas têm que fazer esse papel do quintal, da rua, que antes a gente tinha, né? A minha educação infantil eu cursei, né? Eu fui a primeira em casa, né, de 4 irmãos, a fazer educação infantil com a tia Sônia, uma escola chamada Jardim Encantado lá em São Silvestre. Então, assim, foi uma infância de muita brincadeira, né, de muita presença dos pais, né, uma família muito unida. E minha mãe, meu pai, assim, viveu para nos criar, para criar belas oportunidades. Então, assim, íamos para clube, né? Íamos até os 15 anos, nós éramos sócias do Elvira. Depois, com 15 anos, passamos a ser sócia também do Trianon. Então, o clube também, nessa época, ele tinha uma importância na formação nossa, né? Diferente de hoje, que tem condomínios, que todos, né, a maioria tem oportunidades mais próximas. Antes, a oportunidade de uma piscina era no clube, né? Então ali tinha uma reunião.
Então o clube também, o Elvira, o Trianon, cinema, eu sempre gostei de ler muito, então sempre tivemos uma infância e uma adolescência muito gostosa. E que tipo de educação a senhora recebeu dos seus pais? Eu fui criada com muita música, Rodrigo, muita música, né? Assim, meus pais gostavam, até porque eram do Rio, não tinha aqui muitos conhecidos. Então, os finais de semana reuníamos e fazíamos serestas, né? E cada dia era numa casa, então era muito bom isso. Eu cresci ouvindo muita música de qualidade, né? Chico Buarque, Noel Rosa, ouvimos muito Cartola, então isso eu acredito que tenha me formado para um olhar bastante importante que me influencia até hoje, né? Então, meu tio Salvador, que era o mais velho, então sempre abarcava essas reuniões na casa dele, né? Tinha o Vitor Godoy, que também fazia parte disso. Então, eu cresci nesse meio, era a nossa diversão. O final de semana sempre tinha seresta. E diferente de achar que a seresta normalmente é à noite, que as crianças não estavam, os filhos dos casais estavam. Acompanhavam, né? Então, até hoje, quando a gente se reúne, é muito interessante, porque a gente sabe as músicas assim, de cor, né? Então, a gente reúne e a gente canta muito. E eu acho que isso nos formou e nos influenciou na visão de mundo bastante, né? Minha mãe sempre muito cuidadosa, os meus pais, meu pai também. Então, assim, eles não tiveram muita oportunidade de estudo, mas eles sempre cobraram estudo, né? Então, eles sabiam que era um caminho que os filhos teriam que fazer. E minha mãe sempre acompanhou meu pai, as escolas, reuniões, cobrava, né? E então a gente teve assim um acolhimento muito bom. E a minha família, eu cresci com pessoas muito diferentes, né? Minha casa sempre entrou os nossos amigos, né? Sempre tinha uma mesa arrumada para receber os amigos. E isso também fortaleceu essa identidade da diversidade, que muitas vezes as famílias elas criam num nicho, não é? E eu não tive isso. Então todos que chegavam à nossa casa, muito aberto. Os que chegavam, conversávamos, tomávamos café. Inclusive tem pessoas que me encontram e falam: Ana, eu lembro do café que a sua mãe arrumava, daquela mesa bonita. Era tudo muito simples, Rodrigo, né? Meu pai trabalhava na máquina 9 do papel Simão, e era ali um supervisor, né? Então nada de luxo, mas tudo com muito primor, muito cuidado, né? Minha mãe sempre dentro de casa foi uma dona de casa, ela não trabalhou fora, mas sempre ajudou muito, uma mulher forte. E também acho que eu tenho características um pouquinho de cada um, do seu Getúlio e da dona Marlene, mas crescemos assim, com muito respeito à diversidade e sempre uma mesa arrumada para receber os amigos. Simples, mas muito acolhedor, né? Muito acolhedor, né? Então, um lugar onde você se sente bem, a mesa sempre conversamos sobre política, música, sobre cinema, sobre filmes, sobre leitura, sobre posicionamentos de mundo. E interessante, nem sempre a gente concordava, né? Até hoje. Isso que é bom, né? Até hoje, às vezes eu falo pro meu pai: olha, precisa pensar nisso, né? Mas sempre com respeito, não é? Então, não precisamos respeitar somente quem concorda conosco. Eu cresci com essa ideia, né? E o diálogo, ele é importante, né? Então, o diálogo, ele faz parte de um processo de construção. E nem sempre você concorda com os pais. E eu cresci assim. Minha mãe e meu pai nunca disseram: olha, tem que ser do nosso jeito. Livre. Sempre conversou. Porém, quando tinha erros, tinha aí olha, o erro então tem que ser assumido, não é? E eu tive uma belíssima formação. E o seu começo na educação se deu como? Por que a senhora escolheu seguir por esse caminho? Eu cursei e fiz o fundamental em São Silvestre, no Antônio José de Esqueira, depois continuei o meu estudo no João Feliciano e na minha época tinha um magistério no Sene, né? E o primeiro ano era básico, então o primeiro ano era colegial e aí no segundo ano você fazia a sua opção, se você queria continuar no colegial ou ir para o magistério. Eu sabia que para eu fazer uma faculdade, eu teria que me manter, que meu pai não poderia pagar essa faculdade. Então eu fiquei de olho num curso profissionalizante, né? Quando eu fiz a opção para o magistério, foi principalmente por isso. Falei, eu vou conseguir ter uma profissão. Naquela época, ao final do magistério, você já podia dar aula e após eu poderia fazer a faculdade. E
era engraçado, porque os professores de exatas, né, os professores que eu tinha, eles me procuravam e diziam: Ana, não faça magistério, você é muito boa em exatas, né? E você tem que ser uma engenheira, você tem que ser uma médica. Mas o seu ramo, então, era matemática? Eu sou boa, assim, na escola eu sempre tive boas notas, né? E aí eu dizia: não, se eu não gostar, a gente muda, né? Nada é definitivo. Porém, eu fui para o magistério e me identifiquei muito com o magistério, né? Então, tive aula com Silvio Seco, né? Com a Cíntia, a professora Cíntia, que na realidade são referências para os jacareienses, né? O querido Vitor, que converso até hoje com ele, né? Então a gente teve o Demerval, são referências que nos ajudaram muito, né? A crescer, a ter um olhar aí sobre o magistério. E quando eu terminei, eu tinha certeza que por uma condição de vida eu havia feito a escolha, mas eu continuei por um fortalecimento de horizonte profissional. Eu tinha certeza que era a minha área. E aí logo em seguida eu fiz pedagogia e fui para a universidade aqui do Vale do Paraíba. Mas assim, no primeiro momento era o curso que eu teria uma profissão. Não era o curso que eu sonhava, porque hoje a gente tem mais condição de falar para o filho: sonhe o que você quiser, mas uma medicina hoje já é difícil. Na minha época era muito mais difícil, realmente era só a elite que fazia a medicina, né? Quer dizer que Jacareí então perdeu uma boa engenheira? Pode ser, mas ganhou uma excelente professora. Porque eu acho que assim, no magistério você tem olhares para as questões ligadas à didática, à comunicação, que eu também sou muito forte. Também lá Sim, e trabalhamos, sim, né? O professor polivalente trabalha com matemática, né? E a lógica não está só na matemática, né? A lógica está na música, que você também ensina, a lógica está na língua portuguesa, está nas áreas de linguagem. Então a lógica ela faz parte do pensamento humano, né? Não só da área de exatas, na área de humanas também tem muita lógica. A senhora falou que o magistério, logo que a senhora começou a cursar, te pegou assim de uma vez. O que é essa atração da senhora com o magistério, essa magia que os professores falam tanto? A gente tem uma vida difícil porque ganha muito mal, mas largar a sala de aula eles não largam porque é uma paixão impressionante. A minha mãe é professora e ela fala isso para mim. O que esse bicho que picou a senhora da educação? Rodrigo, eu acho que assim, né, a identificação em contribuir com a formação do outro. Você participar de um processo de formação e ver crianças lendo, escrevendo, adultos descobrindo a escrita, né? Sua mãe trabalhou com ensino de jovens e adultos, tive essa oportunidade até de estar junto com ela no momento aí da municipalização. Então, assim, é muito gratificante você poder contribuir com a visão de mundo das pessoas, né? E eu sou muito de encorajar o outro. Então, quando eu comecei o magistério, eu comecei a dar aula particular em casa. E eu ia nas escolas e dizia: olha, quem precisar, né, vai em casa. Eu não cobrava nada e eu queria saber se eu dava conta e tal. E foi muito interessante porque eu comecei, e aí as professoras desses alunos queriam saber quem era a professora, que os alunos tinham melhorado. Veja, eu tinha pouco conhecimento, eu estava começando no magistério, mas a minha vontade de fazer com que o outro acreditasse nele, né? Porque a escola, muitas vezes, ela é cruel. A escola é para ser democrática e libertadora, mas muitas vezes ela é muito cruel no sentido de escolher, de padronizar, de excluir, né? De ferir o diferente. E eu tenho uma grande afeição pelos diferentes, né? Por aquele que não aprende, por aquele que é excluído, não é? Porque esses precisam muito mais de nós. Então, o que me deixou e me confirmou no magistério foi a formação, né? Eu me lembro quando a gente tinha aulas no magistério e os professores de estágio eles iam nos observar, né? E os professores diziam: Ana, você vai ser uma excelente professora porque você tem um domínio de comunicação grande, né? E eu tenho bastante clareza e isso realmente foi algo que Deus me privilegiou,
né? Nunca fiz um curso de oratória, nunca fiz um curso para aprender a falar em público, né? E realmente eu tenho. Lógico, a gente vai estudando e vai se aperfeiçoando. Mas eu acho que é isso, Rodrigo. Poder contribuir com a formação do outro e poder contribuir com que o outro acredite nele. Ele pode ser o que ele quiser. Ainda nesse ramo da educação, eu não posso perder a chance de ter uma educadora do seu porte aqui, que eu queria falar com a senhora o seguinte: a gente está vivendo agora essa época da transição desse plano do governo Michel Temer, de remodelar, entre aspas, o sistema educacional, os estudantes podendo escolher o caminho. O que a senhora achou desse plano? Qual que é a sua opinião sobre isso? Rodrigo, eu vou pedir para você um dia me chamar aqui para a gente falar só disso, porque é extenso, mas eu vou tentar resumir, né? O que o Michel Temer está fazendo hoje com o ensino médio, ele está fazendo o seguinte: o aluno de escola particular vai ter um currículo apropriado para ele fazer o ensino superior. O aluno, porque o ensino particular, ele não precisa atender às reformas que o Temer está colocando no ensino médio. O ensino público, 50% vai ter uma exigência e 50% vão ser escolhas das pessoas. Então ele focou o ensino médio só para criar peão de fábrica. E peão de fábrica não é só pobre que pode ser. Então eu tenho sérias críticas. Primeiro, que não foi chamada a classe dos professores para esse diálogo, entendeu? Então é muito difícil você tirar do ensino público a filosofia. Tirar do ensino público, a escola particular não vai tirar, né? E aí o que acontece? Quem serão os mais preparados para as vagas mais de medicina, de engenharia, próprio da educação, da pedagogia, enfim, mas aonde tem mais qualidade, é mais selecionado, quem que vai ocupar? As pessoas que têm um currículo mais rigoroso. E a escola pública vai ter um currículo extremamente flexível. Então eu tenho sérias críticas em relação a isso. Para mim, a grande revolução da sociedade vem com escola de qualidade igual para todos. Veja, desde o básico, né? Desde o básico, lógico. Então a educação infantil, ela é importantíssima. Você pega a Dinamarca, todos os alunos vão para a educação infantil, né? Creche não é como é visto no Brasil, né? A creche, coitada da criança, vai para a creche. Não, a creche é um lugar de desenvolvimento, é um lugar importante, de coletividade, mas tem que ser de qualidade. Não adianta você ter o filho lá e não ser de qualidade. Então, enquanto a gente tem uma escola pública que ainda não conseguiu acertar o passo, por exemplo, com o ensino de idioma, que demora muito, você sai do ensino médio sem saber o que é idioma e tendo tido quase que 10 anos de aula de inglês e sai sem saber. Enquanto isso, na escola particular, quando o pai e a mãe podem pagar, tem criança indo para a escola já de alemão, aos 2 anos ela já é bilíngue. Seja alemão, seja inglês, seja francês. E aí é uma hipocrisia dizer que as condições são iguais, né? Não são iguais, elas são muito diferentes. Se eu tivesse um ensino diferente, talvez na minha infância, talvez realmente eu não tivesse sido professora, talvez, né? Então, mas não me arrependo, sou uma excelente profissional e não saio e não largo esse osso porque eu me realizo plenamente. Mas quantos não estudam, não conseguem, né? Porque não tem condição. Então a gente não está falando de uma pessoa, às vezes fala, Nana, mas tem uma pessoa que ela é da classe popular, ela conseguiu ser médica. Uma pessoa. Não é? E quando falamos no âmbito de nação, nós temos que pensar num projeto para todos, né? Não um projeto para uma pessoa que conseguiu, no afogamento, conseguiu vencer e sobreviver, né? A gente está dizendo de uma escola que funcione, de uma escola integral, de uma escola que realmente forme valores, forme atitudes, forme conhecimento rigoroso da linguagem, da escrita, da matemática, da física, enfim, de várias análises aí. Então eu tenho algumas críticas ao Temer, porque eu acho que ele fragilizou muito o currículo do povo. E eu entrevistei uma atriz faz um tempo atrás, eu perguntei para ela como é que foi essa educação, a mesma pergunta que eu fiz para a senhora. E ela falou assim, eu não gostava do processo de dar aula, porque era um processo muito chato, um sentado atrás do outro, tinha que ficar ouvindo o professor. Ela até fez uma comparação, ela falou assim, a engenharia
evoluiu tanto nesses tempos, tem bastante tecnologia, a medicina evoluiu tanto e a educação, até hoje, é o mesmo sistema. A sala de aula, o professor na frente, com a lousa. Como é que é um modelo para repensar isso? Não é um modelo ainda muito antigo para o século XXI? Eu me filiei e aí começa uma história muito exigente. PPS o primeiro, né? Isso, porque eu me filiei e vi que a trama é muito louca, né?